Queridos amigos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje eu, Padre Mateus Maria, monge da Fraternidade Monástica dos Discípulos de Jesus, para a glória de Deus Pai, fundada pelo nosso querido Padre Eugênio Maria, farei o comentário da mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, dada em Medjugorje, no dia 2 de maio de 2011, por meio da vidente Miriana. Diz Nossa Senhora: Queridos filhos, Deus Pai está me enviando para lhes mostrar o caminho da salvação, porque Ele, meus filhos, deseja salvá-los e não condená-los. É por isso que eu, como mãe, estou reunindo vocês ao meu redor. Com o meu amor maternal, desejo ajudá-los a se libertarem da sujeira do passado e a começarem a viver de uma maneira nova e diferente. Eu os estou chamando para ressuscitarem em meu Filho. Junto com a confissão dos pecados, renunciem a tudo aquilo que os afastou de meu Filho e que tornou a sua vida vazia e sem sucesso. Digam sim ao Pai com o coração e entrem no caminho da salvação, ao qual Ele os está chamando através do Espírito Santo. Obrigada. Estou orando especialmente pelos pastores, para que Deus os ajude a estar ao lado de vocês com todo o coração. Obrigada por terdes respondido à minha chamada. Caros irmãos, esta mensagem do dia 2 é uma mensagem muito forte, porque Nossa Senhora ela nos quer dar um chacoalhão no amor. Diz Nossa Senhora: queridos filhos, Deus Pai está me enviando para lhes mostrar o caminho da salvação, porque Ele, meus filhos, deseja salvá-los e não condená-los. Deus deseja salvar-nos. Deus está enviando nestes tempos, são os últimos tempos, a sua própria mãe, para nos mostrar, para nos ensinar o caminho para irmos a Ele. O caminho agora dado a nós por um meio sobrenatural, dado a nós por meio dessas aparições de Nossa Senhora, que hoje no mundo são tantas. Nossa Senhora que é a última carta de Deus para chamar a humanidade à conversão, à salvação. E nós vemos que Medjugorje, as aparições de Medjugorje é a continuação de Fátima. E em Fátima, Nossa Senhora ela disse muito claro, agora que nós estamos aproximando do dia 13 de maio, o dia das aparições de Fátima, a comemoração, Nossa Senhora disse em Fátima: não ofendam mais a Deus, porque Deus já está muito ofendido. Infelizmente, irmãos, como nós ainda ofendemos a Deus? Ofendendo a Deus com a nossa incredulidade, usando mal a nossa liberdade com o nosso pecado. E Deus envia a sua mãe para nos mostrar o caminho da salvação, que é as 5 pedrinhas, a leitura da Sagrada Escritura, que nos dá a verdade, as verdades da fé, o Evangelho único e verdadeiro. O Senhor nos mostra a confissão como caminho para ter a cura do coração, o arrependimento dos pecados, a Eucaristia para termos Jesus presente em nós e conosco, Jesus vivendo em nós. O Senhor nos dá tantos dons, tantas graças, e nós não sabemos aproveitar. Ou seja, não é Deus que nos condena, somos nós que nos condenamos. E Deus, vendo que nós caminhamos para a beira da destruição do nosso pecado, por não aceitarmos Jesus, por darmos a nossa liberdade ao demônio, por não darmos a nossa liberdade a Jesus para que Ele nos guie por meio do seu Espírito, na obediência à sua lei, à Sagrada Escritura, Deus ele vê que nós estamos caminhando para a nossa destruição. E como isto é verdadeiro,
observando esses últimos dias, principalmente aqui no Brasil, onde nós vemos tantas leis criadas injustas, leis que permitem a difusão do reino de Satanás. Nós vemos agora que no dia 6 ou no dia 7 de maio, o Supremo Tribunal Federal, ele desmoralizou todo o poder legislativo, desmoralizou todo o povo brasileiro, aprovando aquela lei ideológica por unanimidade, reconhecendo assim as uniões civis de homossexuais. Ou seja, jogando a família, o papel do pai de família, da mãe de família, no lixo. Dizendo que as uniões homossexuais, elas são e têm os mesmos direitos de uma união heterossexual. E nós vemos que essa Constituição, que constitucionalmente, essa alteração da Constituição, que foi feita pelo Supremo Tribunal, não competia a ele fazer. Porque compete sim ao Poder Legislativo fazer a modificação da lei. Ao Judiciário, irmãos, cabe apenas o Judiciário velar, vigiar pelo cumprimento e pela aplicação plena das leis e, sobretudo, da Constituição Federal. É uma pena ver tudo o que está acontecendo no nosso país. Um poder judiciário que introduz mudanças na lei. Mudança no artigo 226 da Constituição, que a ele não cabia mudar. Isso é pura ditadura. Isso é puro lobby homossexual para desprezar, para introduzir essa mentalidade que já é pregada pelas novelas, pela mídia e também nas escolas do homossexualismo, como se fosse tudo normal. E parece que nós que somos heterossexuais somos anormais, e eles são normais. O pecado se passa hoje por normal. Como é triste olhar. Não é que a igreja, ela condena o homossexual, ela condena o homossexualismo como pecado, porque isso é a palavra de Deus. E embora uma coisa pode ser legal, legalizada, continua sendo pecado aos olhos de Deus. Mas, irmãos, vamos entrar nesse mérito da questão do homossexual, da homossexualidade. A homossexualidade não pode ser reconhecida como uma família. A igreja ela não é contra os homossexuais, como muitos pensam. Também a igreja, ela também, colocando os pingos no is, ela não é contra o direito de duas pessoas do mesmo sexo viverem maritalmente. Porque cada um tem essa liberdade. Que faça o que quer na sua vida. Se quer ir para o inferno, que vá para o inferno. A igreja apenas mostra o caminho e alerta. Cada um faz o que deseja da sua própria vida. Mas a igreja ela tem o direito, ela tem o dever ético e moral de afirmar claramente aos seus fiéis, ao seu povo, o que é segundo a vontade de Deus e o que é contrário ao desígnio e à vontade de Deus. E segundo a igreja diz que, segundo a revelação divina, somente a relação marital entre o homem e uma mulher faz parte do plano e da vontade de Deus e é segundo a sua vontade. A vivência marital, irmãos caríssimos, entre duas pessoas do mesmo sexo é pecado. Não é a vontade de Deus. E isto é a igreja que diz, não sou eu, Padre Mateus, que diz, é a igreja. E se nós entramos no mérito da questão, biblicamente, a Sagrada Escritura não admite dúvidas a este respeito. Diz a Sagrada Escritura, o homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação. E esse mal era difundido entre outros povos. Isso está no livro de Levítico 20, 23 e seguintes. Está no livro também de Juízes 19, 22 e seguintes. E no Novo Testamento São Paulo escreve, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versículo 20 a 27 e 32,
Por isso Deus os entregou às paixões avilantes da carne. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza, igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher. Arderam em desejos uns com os outros, praticando as torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus que os considera dignos de morte aqueles que fizeram tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. A Sagrada Escritura não prova, a Sagrada Escritura não coloca dúvida que isto é pecado. Embora possa ser legalizado, continua sendo diante de Deus pecado. E o Senhor chama a conversão. E a Igreja, ela deve proteger o homem de sua destruição de si mesmo, porque o pecado destrói o homem. A Igreja Católica, irmãos, ela condena não o homossexual, mas o pecado do homossexualismo. A Igreja Católica prega que a tendência à homossexualidade não é um pecado, mas os atos são pecados. Os atos homossexuais são pecado. A Igreja, então, ela se opõe ao casamento gay. E ela vê a homossexualidade como um desvio e uma irregularidade como uma ferida a ser curada. A humanidade, ela precisa ouvir a linguagem da criação para entender os papéis dos homens e das mulheres, que são papéis diferentes. E a Igreja afirma que os comportamentos que vão além das relações heterossexuais é a destruição do trabalho de Deus, da criação de Deus, e para o fim que Deus criou o homem e a mulher. E esta é a teologia da Igreja. Irmãos caríssimos, nós vemos que hoje, no tempo que estamos vivendo, a instituição natural do matrimônio sofre ataques violentos. E ataques criados por próprio Satanás. E Nossa Senhora, ela vem enviada por Deus nos mostrando o caminho da salvação, para que nós possamos ser salvos e não nos condenamos, porque no último dia somos nós que iremos para o inferno ou para o céu, porque se nós escolhemos Deus, nós caminharemos para essa purificação para o céu. Purificação, passaremos pelo purgatório e vamos direto para o céu. Mas se nós escolhermos ir contra a vontade de Deus livremente, nós que nos condenamos, não é Deus que nos condena. Nós vemos que o mundo hoje caminha para a autodestruição. O homem caminha para a sua destruição. Nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo de muitas dificuldades e de uma grande perturbação. E Nossa Senhora nos pede para refugiarmos-nos no seu coração imaculado, para que nele nós encontremos a guia, nós encontremos a segurança. E diz Nossa Senhora na sua mensagem: é por isso que eu, como mãe, estou reunindo vocês ao meu redor. Nossa Senhora, ela, com esse chamado à salvação, ela busca montar o seu exército, busca como uma mãe colocar os seus filhos debaixo de suas asas e nos proteger de todo o mal, e nos mostrar como caminharmos para a santidade. Diz Nossa Senhora: com o meu amor maternal, desejo ajudá-los a libertarem-se da sujeira do passado e começarem a viver uma vida, viver de uma maneira nova e diferente. Nossa Senhora nos chama a libertar-nos do nosso passado. E neste momento eu me lembro das palavras de São Paulo, que diz: deixando o que ficou para trás, eu me lanço para a frente, para a meta, rumo ao Senhor. E quantas pessoas hoje têm a possibilidade de se converterem, de mudar de vida? Quantas vezes Deus nos envia pessoas dele no nosso caminho para nos mostrar o caminho a ser seguido? Quantas vezes o Senhor nos dá a pregação da palavra? Quantas mensagens Nossa Senhora que nos chama a uma vida nova?
porque o Senhor quer que nós nos libertemos do passado que nos escraviza, daquela mentalidade pagã que nos escraviza. E hoje eu vejo como essa mentalidade pagã entra no mundo. Quantos espíritas que às vezes eu vejo que vêm falar comigo e que acham que estão na verdade. Quanta mentalidade pagã, onde no próprio Espiritismo nega a ressurreição e se fala da reencarnação, negando a misericórdia de Deus. Porque para um espírita é necessário se reencarnar para ficar pagando o seu pecado. E não aceita assim o amor de Deus que morreu na cruz e que perdoou o pecado e todo aquele que dá adesão a esse amor está salvo. Quanta mentalidade pagã! Nós vemos que aqueles que aceitam a reencarnação defendem a tese de que cada pessoa teria várias vidas e se reencarnaria para pagar os seus pecados, pagar os pecados da vida anterior. Irmãos caríssimos, desse modo, cada vida nos seria concedida para expiar os erros, e não pelo amor de Deus. Olha que filosofia pagã. E fica aquela pergunta, pagar que pecado que não conhecemos, de uma vida que nós não teríamos tido? A filosofia pagã do Espiritismo apresenta a reencarnação, não a reencarnação como um meio de castigo pelos males, de pagar o meu karma, e não vê a vida como o amor de Deus, mas como uma punição. Para aqueles que acreditam na reencarnação, o inferno é aqui mesmo. E essa filosofia pagã do Espiritismo, que fala sobre a reencarnação, diz que a alma se reencarna para pagar os pecados de uma vida anterior. Que onde está o amor de Deus? Então deveria se perguntar, quando se iniciou esta vida, quando se iniciou esta série de reencarnações, onde estava o homem quando pegou pela primeira vez? Ele tinha um corpo? Era por espírito? Nós vemos como é falsa esta ideologia, esta filosofia. Se a reencarnação fosse verdadeira, com o passar dos séculos, haveria necessariamente uma diminuição dos seres humanos. Pois à medida que se aperfeiçoassem, como prega a teologia espírita, deixariam de se reencarnar. E nós vemos, irmãos caríssimos, que a humanidade está caminhando cada vez mais crescendo. Se essa teologia da reencarnação fosse verdadeira, a humanidade estaria caminhando para a sua própria extinção. Porque Deus, por amor, Ele cria o homem. E se fosse verdade que as almas, porque o Espiritismo fala que é necessário que a alma atinja um certo grau de perfeição para poder assim viver com Deus e não precisar mais se reencarnar e pagar o seu karma, fica a pergunta, qual de nós conheceu uma alma perfeita neste mundo? Então seria necessário milhares e milhares e milhares e milhares de corpos para poder abranger todas essas almas que nasceram durante esses milhões e milhões de anos. Não haveria corpo suficiente para reencarnar essas almas. É uma filosofia insustentável, logicamente. Irmãos caríssimos, nós vemos assim que a reencarnação, ela causa também uma destruição da caridade. Porque a caridade é fazer o bem por amor de Deus, porque como eu já fui salvo, eu amo o Senhor e faço o bem, para dar o amor de Deus, não para pagar o meu karma. Isso é puro egoísmo. Se uma pessoa ela nasce
em certa situação de necessidade, doente, ou numa situação inferior, nada se deveria fazer para ajudá-la na mentalidade espírita, porque proporcionaria-lhe um auxílio, e seria isso, de fato, burlar a justiça divina, que determinou que essa pessoa, que essa alma, que ela nascesse naquela situação injusta, para pagar o seu karma. E isto é próprio do demônio, que rompe com o conceito cristão da caridade. A reencarnação ela causa a destruição da caridade. É uma mentalidade demoníaca. A reencarnação ela é próprio um comodismo para a alma. Se imaginamos que teremos milhares de vidas, a reencarnação, irmãos, nós não seríamos impelidos para nos converter. E será que Deus criaria um espírito em pecado que sempre precisasse se reencarnar? Até atingir um grau de perfeição que não é deste mundo? Deus cria o homem segundo a sua imagem. Embora o homem, a causa do pecado original, ele já está no pecado, mas Deus o lava com o seu sangue. Meus caríssimos, se a reencarnação ela fosse verdadeira, o homem seria o seu próprio Salvador. E isto é demoníaco, é não aceitar a morte de Jesus na cruz, porque ele mesmo pagaria suficientemente as suas faltas com os seus méritos, com o bem que faz e por meio das reencarnações sucessivas que faria. Se fosse assim, Cristo não seria o Redentor do homem, e o sacrifício do Calvário seria nulo e sem sentido. Cada um se salvaria por si mesmo. O homem seria o Redentor de si. E esta é uma tese, irmãos, fundamentada pela gnose pagã. A doutrina da reencarnação, ela conduz necessariamente à ideia gnóstica de que o homem é o Redentor de si mesmo. E isto é paganismo, é demoníaco. E é interessante que os espíritas falam do amor de Deus numa meia verdade, para apresentar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo o que está na Sagrada Escritura é o único verdadeiro. E diz São Paulo aos Gálatas: se um anjo de Deus descesse do céu e vos apresentasse outro Evangelho, fora desse que nós, apóstolos, nos apresentamos, que seja considerado maldito. O Evangelho de Allan Kardec é maldito. É contra Deus, é demoníaco. E usa do Evangelho de Deus, falando do amor, para apresentar o Evangelho do demônio, fazendo a catequese do demônio. Diz a Sagrada Escritura, na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, o homem morre uma só vez. O homem não morre 2, 3, 4, 5 vezes, fica se reencarnando. Isto é demoníaco. E no livro do Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 e seguintes, diz que Deus proíbe que se invoque as almas dos mortos. E diz: não se ache entre vós quem purifique o seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, nem que consulte os adivinhos, ou observes sonhos ou alveiros, nem quem use malefícios, nem quem seja encantador, nem quem consulte os pitões, os médios, os espíritas, os adivinhos, ou indague os mortos para saberem algo da verdade, porque o Senhor abomina todas estas coisas. Por tais maldades exterminará este povo de sua
esses povos à tua entrada. O Senhor abomina quem faz isso. Isto é a Sagrada Escritura que diz, a palavra de Deus. E diz também no livro de Jó, o homem, quando dormir, não ressuscitará. Assim o homem, quando morrer, não ressuscitará, até que o céu seja consumido. Não despertará, nem se levantará do seu sono. Nega aqui que o homem reencarna para uma outra vida. E finalmente, a doutrina da reencarnação, nós vemos que ela vai frontalmente contra o ensinamento de Cristo no Evangelho. Porque Jesus, nós podemos lembrar que ele, ensinando a parábola do rico e do pobre Lázaro, o Senhor disse que quando ambos morreram, foram imediatamente julgados por Deus, sendo o mal rico mandado para o castigo eterno e Lázaro mandado ao seio de Abraão, isto é, para o céu. Isso está em Lucas 16, 19 a 31. Assim, no momento da morte, o homem é julgado por Deus, negando o conceito da reencarnação, o conceito espírita, a filosofia pagã espírita. E nessa parábola, Cristo ele nega que possa alguma alma voltar para ensinar algo aos vivos, como diz os espíritas. Irmãos, como nós vivemos hoje uma filosofia pagã, e é por isso que Nossa Senhora vem nos apontar, principalmente nas suas 5 pedras, a Sagrada Escritura, porque hoje se fala tanto de Cristo, mas são poucos os que conhecem a verdade de Cristo e conhecem a Sagrada Escritura. Muitos se dizem cristão, mas o cristão, para ser cristão, ele deve seguir o ensinamento de Cristo. E não aquilo que lhe convém, aquilo que é melhor, aquilo que ele acha. Porque o cristianismo é feito de achismo. E a única que tem a verdade da fé cristã é a Igreja Católica Apostólica. Porque o Evangelho foi escrito dentro da Igreja Católica. Todas as igrejas protestantes, evangélicas, nasceram depois de 1500. Até o ano de 1500 depois de Cristo, a verdade, o cristianismo era pregado pela Igreja Católica, a única sucessora dos apóstolos, a única com a Eucaristia, a presença real de Cristo. Como que os protestantes, os evangélicos, se arrogam o poder de interpretar a Sagrada Escritura, sendo que eles só tiveram ela nas mãos no ano de 1500, e não foi escrita no seio deles, mas sim foi a Igreja Católica que redigiu a pregação dos apóstolos, estudou, deu a doutrina. A Igreja Católica é a única igreja verdadeira. As outras igrejas, que não podem ser nem chamadas de igreja, porque são comunidades eclesiais, elas apenas têm centelhas da verdade. Nossa Senhora diz: com o meu amor materno, desejo ajudar a se libertarem da sujeira do vosso passado e começar a viver uma vida de uma maneira diferente. Irmãos, Nossa Senhora nos chama a nos libertar do nosso pecado, a libertar dessa mentalidade pagã que nos domina e aceitarmos a viver uma vida nova, uma vida em Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o plano de Deus. Diz Nossa Senhora: eu os estou chamando para ressuscitarem em meu Filho. Nossa Senhora nos chama a nos encarnarmos, nos chama a ressuscitarmos, a absorver a vida de Deus em nós, e assim vivermos uma vida de ressuscitados, deixar Deus viver em nós, aceitar a salvação, saber que Cristo morreu por nós, viver uma vida segundo a vontade dEle, na alegria. Diz Nossa Senhora: com a confissão dos pecados, renuncie a tudo que os afastou do meu Filho e que tornou a sua vida vazia e sem sucesso. Nossa Senhora nos chama a confissão,
para nos libertar de todo o nosso passado, de todas essas nossas experiências em falsas religiões, no espiritismo, no homossexualismo, que só dá esvazio ao coração, que só nos traz meias verdades, meias alegrias, para assim, renunciando a tudo isto que pertence ao demônio, que é pecado, que nos afasta de Deus e da vontade de Deus, para buscarmos uma vida em Deus e sermos realizados nele. E Nossa Senhora diz: digam sim ao Pai com o coração e entrem no caminho da salvação, ao qual Ele os está chamando através do Espírito Santo. Digam sim ao Pai. Nossa Senhora, ela quer que nós quebramos a nossa dureza do nosso coração, deixamos essa mentalidade pagã, tantos conceitos pagãos que estão erradicados no nosso coração, que nos tira da presença de Deus, nos leva longe do caminho de Deus. Nossa Senhora, ela quer o nosso sim. O Pai quer o nosso sim. Para entrarmos no caminho da salvação, porque enquanto damos nosso sim, nós estamos no caminho da perdição, do demônio. Nossa Senhora, ela quer que nós dobremos a nossa vida e dizemos a Deus: é verdade, Senhor, eu errei até aqui, daqui para frente eu quero ter uma vida nova, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, a quebrar esses conceitos, essa mentalidade pagã do mundo. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida nova. E Nossa Senhora está nos chamando a tudo isso por meio do Espírito Santo de Deus, que quer nos guiar, quer nos conduzir. Eu vejo também quantos casais que vivem no adultério. Nós comemoramos agora o Dia das Mães. Quantas mulheres, donas de casa, que dão a vida inteira pela família, pela educação dos filhos, que dobram o joelho no chão, rezam até pelo marido que vive no adultério, amam o marido, se doam, e continuam ainda amando o marido, até fisicamente se dando, quando o marido procura. E esses maridos vivem no pecado mortal do adultério, não dão valor à sua esposa, vivem na vontade do demônio, estão dando a sua alma a Satanás, estão jogando a sua vida nas mãos do demônio e não percebem o quanto são amados pelos seus filhos, pela sua esposa, e o quanto estão colocando a vida dos filhos em jogo. Porque o demônio, quando entra nas nossas vidas, ele entra para destruir não só nós, mas toda a nossa família. E o demônio se usa desses homens que vivem no pecado mortal do adultério para destruir as famílias, para levar essa alma para o inferno, para levar os filhos para a droga. E depois esses homens têm filhos e filhas que vão para a droga, para o homossexualismo, para as orgias, e não sabem por quê. É a causa do pecado do adultério. Estão nas mãos do demônio, estão colocando a sua família no demônio. Convertam-se, mudem de vida, se confessem, aceitem a vontade de Deus na sua vida, deixem o pecado, deixem essas mulheres que se prostituem, deixem essas mulheres que são usadas pelo demônio para destruir a tua família, que é a vontade de Deus. Se preocupem com a vossa salvação, porque o tempo é breve. E se você nesse momento morrer, será que tua alma vai para o céu ou vai para o inferno? Porque se você estiver no pecado do adultério, no pecado mortal, você vai direto para o inferno se não se converte. Porque vive o inferno aqui e continuará o inferno na outra vida. Não viva segundo as paixões da carne, mas segundo a vontade de Deus. Abra-se para o Espírito Santo. Mude de vida, diga: por hoje não, por hoje eu não quero mais pecar. Hoje eu aceito o Senhor na minha vida. Rompa com o pecado. Delete do teu celular o telefone desta pessoa que te leva ao pecar. Tire o teu e-mail. Bloqueie o endereço de e-mail dessa pessoa que te leva ao pecado.
mude de celular, mude de endereço, mas faça alguma coisa. Pois Satanás quer a tua morte, e Satanás te levará à morte. Rompa com o demônio. E diz Nossa Senhora: eu estou orando especialmente pelos pastores, para que Deus os ajude a estar ao lado de vocês com todo o seu coração. Nossa Senhora, ela nos manda os pastores, os padres, para nos guiar. E quantas vezes o Senhor nos coloca os padres e padres santos na nossa vida para nos guiar, e nós não damos valor. Nós não queremos escutar a verdade, porque preferimos estar com a nossa meia-verdade. Preferimos viver na hipocrisia. Preferimos viver com aquilo que nos falam, que nos agradam. Porque não queremos quebrar a nossa mentalidade dura e radicada no erro do demônio e do pecado. E Nossa Senhora nos chama a dar valor aos nossos pastores. Ela está orando pelos pastores, pelos nossos padres, para que Ele nos ajude a estar do lado de Deus, a nos conduzir a Deus. Nós não conseguimos ir a Deus sozinho, nós dependemos do outro. E dos pastores, dos padres que Deus coloca na nossa vida, como os confessores e os nossos diretores espirituais. E uma vez que nós damos a nossa vida na mão do nosso confessor, nosso diretor espiritual, é o próprio Senhor que nos guia e nos leva para Ele. Por isso oremos pelos nossos sacerdotes. Oremos para termos a vida nova. E nesse momento, irmãos caríssimos, dobremos o nosso coração diante de Deus. Renunciemos ao pecado, renunciemos a Satanás, renunciemos ao demônio, renunciemos ao adultério, renunciemos a essa praga, a maldição, essa filosofia pagã do espiritismo que nos leva a perder a nossa salvação. Acreditar na reencarnação que é do demônio, pois Cristo ressuscitou e nos chama a ter uma vida de ressuscitados. Renunciemos a tudo aquilo que nos escraviza. Ontem mesmo eu fazia um exorcismo, e no exorcismo quando chegou a parte de a pessoa renunciar, o demônio entrou nela e dizia: eu não renuncio, quando dizia, eu não serve ao demônio e todos presentes, eu orando comigo, renuncio, o demônio dizia, eu não renuncio. E se você não quer renunciar nesse momento ao adultério, ao espiritismo, às drogas, ao álcool, você está dizendo como demônio: eu não renuncio. E é o demônio que está dizendo em você, para te escravizar e para levar você ao inferno, à maldição. Peçamos a Nossa Senhora a graça de dizermos sim a Deus e renunciar ao demônio e às coisas do demônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu vos deixo a bênção especial e materna da Gospa, Maria, Rainha da Paz, a bênção para caminharmos na vida de libertos, longe do pecado, longe das mãos de Satanás e nas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe.